Hoje nós vamos falar de um meio muito seguro, tradicional, está ao alcance de todos para afastar a influência do demônio no nosso dia a dia e, por consequência, atrair a influência angélica para dentro de casa, para o nosso lar. Que arma é essa contra o demônio? Poderosíssima, que a Santa Igreja nos fornece, é o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Um grande abraço para aqueles que nos acompanham sempre, tem alguns que nos acompanham já há vários meses, diariamente, alguns quase diariamente. Um grande abraço e muito boas-vindas para aqueles que estão chegando agora. Esse é o canal dos Santos Anjos, feito para nós gradualmente conhecermos mais esse mundo maravilhoso dos Santos Anjos, como atrair a sua ação e afastar gradualmente mais a influência do demônio no nosso dia a dia. E isso que nós vamos conversar hoje realmente é importantíssimo e poucos conhecem, e que é a renovação das promessas do batismo. Ah, mas isso eu já sei. Mas aqui o padre Chad Ripperger, um famoso exorcista, um grande estudioso da doutrina católica e da angiologia, demonologia, um grande estudioso, ele está vivo, inclusive faz vídeos, alguns vídeos em inglês sobre esses assuntos, e eu estou aqui em mãos com esse livro dele chamado Dominion. Infelizmente ainda não tem em português que eu saiba, mas se alguém tiver inspiração de traduzi-lo, seria uma grande obra de apostolado, porque realmente é um livro todo especial. E nesse livro ele explica como que um aspecto da renovação da promessa do batismo, que realmente ele afasta a influência, ele diminui a influência do demônio. E ele vai explicar aqui por quê. Eu fiz aqui uma curta tradução desse trechinho e eu vou explicar lendo aqui junto com vocês. Ele diz o seguinte: desde o início da igreja, sempre houve um reconhecimento dos benefícios espirituais da renúncia a Satanás. No nosso batismo, se nós somos crianças, através dos padrinhos, somos adultos, nós mesmos temos que fazer, mas nós renunciamos a Satanás, suas pompas e suas obras. Renunciamos a Satanás, suas pompas e suas obras. Ele vai explicar um pouquinho melhor aqui o que isso significa na prática. Nos ritos do batismo, há as renúncias em relação a Satanás. Essa tem sido a prática em toda a tradição da igreja. Então nós estamos diante de um meio que ele é seguro, não é uma coisa que alguém inventou de última hora, não é uma coisa que algum iluminado teve uma ideia também de última hora, mas é algo que está fundado na própria tradição da igreja. Desde os apóstolos, dos primeiros papas, a renovação das promessas do batismo, incluindo essa renúncia a Satanás. Mas ele vai explicar uma coisa interessante aqui. Ele diz, inclusive, que na forma tradicional do batismo de adultos, as renúncias vêm antes dos exorcismos, propriamente ditos, do adulto. O que indica que, antes de qualquer tentativa de expulsar qualquer demônio, é necessário que o indivíduo renuncie a Satanás ou a qualquer outro demônio. Isso é uma coisa lógica, mas poucas pessoas falam hoje em dia. Uma renúncia a Satanás, uma renúncia formal, ou seja, que a gente pensa e diz: eu renuncio a Satanás, suas pompas e suas obras. Agora tem um detalhe interessante que ele vai dizer aqui. Como esses ritos são os ritos da igreja em toda a terra, ou seja, universalmente, ou seja, a igreja tem essas fórmulas para todos os lugares, em todos os tempos. Então, essas renúncias são escritas nas fórmulas do batismo, ou do batismo de criança ou de adulto, são escritas de uma forma mais geral, mais genérica. Renunciar a Satanás de uma forma genérica em todas as coisas, suas pompas, suas obras. Ou seja, renunciando todas as obras de Satanás. Essas fórmulas, elas não entram em detalhes específicos nos ritos referentes a demônios e pecados individuais, porque, novamente, foram escritas para a igreja inteira, e cada caso específico é um caso específico. E aí que ele vai entrar e dizer como é importante nós renunciarmos a Satanás, suas pompas e suas obras, também de maneira específica. E ele vai explicar como que isso nos livra de certas influências específicas do demônio em nossa vida. Mesmo quem está em estado de graça, mas tem um apego a algum pecado ou algum vício que não deveria ter,
naquele ponto o demônio tem uma permissão maior de Deus para agir, porque as portas da alma ficaram abertas naquele ponto, embora não gravemente, mas ficaram. E daí é interessante isso tanto para quem, né, ainda está numa vida de pecado e quer se consertar, quanto para qualquer homem, porque enquanto nós estamos nessa terra, nós temos a possibilidade de cair, porque nós estamos em estado de prova. Mas isso significa que nós também temos a possibilidade de sempre melhorar. É o que São João Bosco dizia, ele diz, todo dia eu recomeço. E melhorar um ponto, melhorar outro. Eu vejo isso um pouco como uma plantação. Não é? Alguém vai dizer, não, mas é tão difícil a vida espiritual, tem todos esses detalhes, por que não é mais fácil? Por que não é mais fácil a plantação? Na plantação, para a gente ter, por exemplo, um milho de boa qualidade, é preciso ter uma preocupação com as ervas daninhas que vão crescer ali, com o tipo de bichos, o tipo de pragas, se vai ter água o suficiente. Agora, se a gente toma bem o cuidado de todas essas coisas, o milho vai chegar um milho de alta qualidade. Assim também a vida espiritual. Não adianta só a gente pôr a semente, né, faz algumas práticas e esquece, mas precisamos ter o mesmo carinho, ou ainda maior, que o fazendeiro tem com a plantação de milho, nós temos que ter com a nossa vida espiritual. A grande vantagem é que depois que chega o milho de alta qualidade, a alegria, a facilidade de vender, a facilidade de fazer, não sei, uma pamonha de boa qualidade, seja lá o que for. Assim também na vida espiritual, a satisfação que dá, que é uma alegria, que diz a Sagrada Escritura, que ninguém tirará de vós, a alegria de ter feito isso. É uma alegria enorme e não tem nada que se sobrepõe a essa alegria, porque ela nos une também a nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora e aos anjos. Mas vamos continuar um pouquinho aqui. Ele diz o seguinte, de fato, o que é a renúncia a Satanás? É um ato de repúdio nosso, um ato formal, de repúdio a algum apego, no qual interrompemos alguma atividade continuada ou a nossa fidelidade a alguém ou a alguma coisa que não são boas. Em relação ao diabólico, Lozano, um autor que ele cita aqui, observa que a renúncia significa em declarar, por isso que é formal, tem inclusive é uma fórmula, ela é uma declaração explícita. Declarar que você não quer mais nada a ter que... Desculpe, declarar que você não quer mais ter nada a ver com a influência do demônio em sua vida e acabou-se. Eu não quero mais e acabou-se. Alguém vai dizer, mas e se eu faço essa renúncia e depois caio de novo? Eu faço de novo a renúncia. O próprio ato de querer renunciar atrai de Deus as bênçãos para de fato renunciar. E se eu tenho uma preguiça de renunciar, ou se eu sinto um tal apego a um pecado, ou uma pessoa que eu não poderia ter apego, eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, se eu não tenho, eu devo pelo menos pedir a Nossa Senhora, ao anjo da guarda, para que me dê a graça de querer renunciar e depois de fato renunciar. Esse esforço, diz Dom João Batista Chotard, no seu livro A Alma de Todo Apostolado, ele diz, esse esforço de querer, de buscar querer, já dá uma enorme glória a Deus. Né? Porque já não é a pessoa que cruza os braços, não tem mais jeito para mim. Não. Ele está continuamente se levantando, continuamente querendo, sinceramente, ao menos querendo querer. Tá? Bom, dentro desse contexto, esse mesmo autor observa que a renúncia faz 3 coisas. Então, amanhã nós vamos ver, com um pouco mais de detalhes, como fazer essa renúncia que de fato é efetiva, né, que de fato se pode chamar de renúncia a Satanás. Para hoje eu queria reter esse princípio de que nós fazendo continuamente essa renúncia, em pontos específicos, eu vou dar 2 exemplos. Então, uma pessoa que é casada, certo? Uma pessoa que é casada vai para o trabalho, isso hoje eu já ouvi muitas pessoas relatando isso, a pessoa vai para o trabalho, uma senhora ou uma moça casada, enfim, uma senhora jovem casada, ou um moço recém-casado ou jovem casado, que acontece com muita frequência, eu ouço isso de várias pessoas, que vão para o trabalho
e conseguem e recebem um assalto, por assim dizer, contínuo para ter amizades e para ter um relacionamento com pessoas do outro sexo que lá na frente podem levar a uma traição, a uma infidelidade conjugal. Só que no início, com frequência, começa com uma amizade um pouco além do que seria permitido por uma pessoa que é casada, mas está convivendo com outras pessoas do sexo oposto no ambiente de trabalho, por exemplo. Agora, se tem alguém no meu ambiente de trabalho que está me levando por uma amizade que vai além do que seria normal, um convívio social normal, eu tenho que renunciar a essa amizade. Eu tenho que evitar as ocasiões em que eu vou ser fraco e vou atender a esse excesso de amizade que lá na frente pode me levar à infidelidade conjugal. Então, quando eu renuncio a isso, ainda que depois, né, por essas ou aquelas razões, ou por essas ou aquelas fraquezas, eu ceda, ao fato de eu renunciar vai me ajudar a evitar aquele pecado, ou aquele caminho do pecado. Então, quando a gente renuncia a isso, o que acontece? A força do demônio nos tentar diminui. A influência dele em nossa vida diminui. Então, essa renúncia a Satanás, suas pompas e suas obras, que é uma renovação de uma das promessas do batismo, quando feita em pontos específicos, isso tem uma eficácia enorme e diminui a influência que o demônio pode ter sobre nós. Eu não sei se está claro esse ponto. Um segundo exemplo é o exemplo clássico, para hoje, clássico, quer dizer, um exemplo normal hoje, questão do celular. Se eu sou um jovem, imagina um jovem ou uma jovem, que é só pegar o celular para começar a ver vídeos que vão me levar para o pecado, eu tenho que renunciar ao uso do celular. E se não é possível por algum motivo de trabalho, ou enfim, alguma responsabilidade, enfim, eu tenho que eu tenho que renunciar aquilo do celular que vai me levar ao pecado. E hoje em dia existem ferramentas para isso, a pessoa bloqueia ou pede para alguém bloquear, não sei, aquela rede social que está me levando para o pecado. Enfim, quando a pessoa ela faz esse ato formal, ela declara que ela renuncia àquele prazerzinho que está levando ela para o pecado, naquele ponto o demônio vai perdendo a influência sobre aquela pessoa e sobre aqueles que estão em torno. Isso tem um valor exorcístico incrível. E amanhã nós vamos ver com um pouco mais de detalhes, ele dá 3 passos, de que essa renúncia específica pode ser feita e vai dar alguns mais ensinamentos. E eu apenas termino dando a excelente notícia, amanhã também vou falar com um pouco mais de detalhes, mas já deixo aqui quem já é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, para que já saibam que o seu nome e suas intenções serão levadas no dia 29 de setembro, festa de São Miguel, no principal santuário de São Miguel, que é ali no Monte Gargano, no sul da Itália. E também será levado ali junto à sepultura do Padre Pio, seu nome e suas intenções. Então, mais uma forma de nós agradecermos o engajamento de todos, o auxílio, inclusive o auxílio financeiro que dão para essa obra que vai se expandindo dia a dia mais. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser.